Bom, Irene, então como nós colocávamos antes do nosso, no intervalo com o primeiro bloco, a questão da água, a água com gás ou água sem gás? Bom, existem pessoas, né, que têm problemas com a gasificação, ou seja, as bolinhas. Não é só da água, doutor Arnoldo, dos refrigerantes também, né? Às vezes de bebidas que tem bolinha, porque elas tendem a distender o abdômen, né? E isso faz com que elas não tenham, se sintam mal, né? Se sintam estufadas, como a gente diz, e até muitas vezes causando, como a gente vinha falando, constipação intestinal. Então, é preferível que as pessoas, elas tomem água sem gás. Muito bem. E as frutas? Quais as frutas indicadas nessa época do ano? Bom, nós temos, já que nós estamos falando em hidratação também, né? Nós temos que escolher as frutas que contenham mais água. Então, existem frutas que contêm mais água, como a melancia, o melão, né? Tem mais água, a maçã. Vamos colocar uma verdura aí, o abacaxi, o alface, né? O alface tem muita água. Esses seriam mais ou menos os 5 alimentos que possuem mais água, né? Além de terem outras coisas nesses alimentos, né? Se nós formos falar agora no verão, por exemplo, o que as pessoas se preocupam no calor quando saem na rua? Se proteger, botar um hidratante não, um protetor solar, né, bem forte mesmo na praia, e às vezes esquecem que não é só o de fora para dentro, e sim o de dentro para fora. Então, esse sol causa envelhecimento, são os radicais livres que aparecem. Então, nós podemos usar alguns alimentos que trabalham como anti-inflamatórios, né? Antioxidantes, que a gente chama, que protege melhor contra os radicais livres. Quais seriam esses alimentos? Alguns desses alimentos, são vários, mas vamos pensar aqui na cor do coração, nos vermelhos, né? Então seria melancia, uvas, cerejas, ameixas. Esses têm uma gama muito grande de antioxidantes e que ajudam a proteger a pele exatamente nessa época do ano, que é uma época tão quente, né? Então, e em termos de alimentos, assim, no geral, há uma diminuição do apetite, né? Por quê? Porque no verão nós precisamos perder calor, né? No inverno a gente precisa reter calor, você acaba comendo mais, se alimentando mais no inverno, né? Quais os alimentos assim que seriam mais apropriados para essa época, que não teriam tanta caloria, né? Isso, exatamente, doutor. No inverno a gente precisa muito mais de calorias do que no verão. O nosso corpo exige mais no inverno. Então, como é que a gente poderia... O almoço, por exemplo, vamos falar nas refeições principais. A gente poderia começar com um bom prato de saladas cruas, né? Bem lavadas. O que a gente pode fazer? Falando que a gente tem que ter um cuidado muito grande na manipulação dos alimentos agora no verão, né? Porque os alimentos estragam mais rápidos. Então, escolher umas verduras, lavar bem elas, né? Por exemplo, fazer um prato de alface, de rúcula, de radite. Hoje em dia, essas hidropônicas, elas já vêm mais limpas, mas a gente sempre tem que lavar elas em água corrente, deixar um pouquinho de molho numa bacia, se tiver uma bacia grande assim, botar uma mini colher de uma coisa bem simples que eu vou dizer para vocês, que a gente usava a tal da quiboa, né? Pode botar, hoje em dia as quiboas estão com gostos, então tem que cuidar, botar um pouquinhozinho, um pinguinho, uma mini colherinha ali. Nos mercados hoje tem já um tipo de uma água, não seria água sanitária, mas é quase, para botar em verduras, deixar uns 15 minutos ali e depois lavar na água corrente de novo. Por exemplo, as frutas também, né? Maçã, pera, que a gente come com casca, por quê? Por causa das fibras. Deixa daquele molho ali, uns 15 minutos e passa na água corrente. Então, um bom prato de verduras cruas. Não fazer no verão agora,
tipo muito carne de panela, com molho, deixar, né? Usar mais os alimentos grelhados, usar os alimentos assados, fazer os alimentos fervidos, né? Tão bom agora no verão o peixe, né? Não precisa ser um peixe frito. Tem maneiras fáceis de fazer o peixe, né? Misturando com cebola, tomate, o peixe, abafa ele, em 20 minutos está pronto. Cuidando o sal, né, doutor? O que a gente pode usar no peixe? Nós podemos usar limão, nós podemos usar especiarias, podemos colocar ervas finas, botar alguma ervinha seca, botar um coentro, botar... Esses são os temperos, né, para as comidas. A gente tem que deixar o sal de lado, tem que usar, porque o tempero é o que dá o gosto. Irene, você colocou muito bem a questão de como lavar as verduras e usar alguns componentes para matar os vermes, bactérias que tenham aí. Mas nós temos nos deparado muito com a questão de veneno nas verduras. Então todas aquelas propriedades antioxidantes que a gente sabe que tem são perdidos? Ou você, com essa lavagem que você faz com água corrente, você consegue tirar a maior parte desses produtos químicos? Consegue sim, mas se você tem na sua cidade produtos orgânicos, e aqui em Santa Maria, em vários mercados a gente já encontra, melhor ainda adquirir esses produtos então. Bom, estamos chegando ao final do segundo bloco e no terceiro bloco nós vamos falar um pouco com a nutricionista Irene sobre alimentos que nos protegem do aparelho cardiovascular. Esse é um programa de cardiologista. Nós só podemos insistir nessa tecla para ajudar os telespectadores a encontrar a melhor prevenção cardiovascular.